Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso sexto dia de jornada, esse nosso sexto dia de conexão com esses seres de luz, com os 7 raios, com todos esses amados amigos, né, que compõem esse raio rubi, né? Então, vamos nos conectando, vamos chegando, vamos sintonizando, né, com toda essa energia, num dia que é bem especial, num dia que a gente vai ancorar, vai trabalhar as virtudes, vai trabalhar também a questão de autoconhecimento, de conhecimento, para que nós possamos evoluir, cada um como indivíduo. E cada um de nós, né, evoluindo como indivíduo, estaremos contribuindo para a evolução da humanidade, né? Então hoje nós trabalharemos aí com esse raio bem importante, né? Já estamos quase findando a nossa jornada, já estamos no sexto dia e amanhã nós finalizamos. Mas é bem importante que a gente vá integrando, que a gente vá vivenciando, que a gente vá sentindo essas energias fluindo, né, em nós e através de nós. Então vão chegando, vão ficando à vontade, vão sentindo e vamos nos preparando, né? Quem desejar buscar sua água para que seja imantada durante esse momento pode fazer esse movimento, né? Quem quiser chamar outras pessoas também pode ficar à vontade. Todos e todas são bem-vindos para fazer esse trabalho, né, para se juntar a nós nesse momento. Lembrando que aqueles, né, que porventura não estejam conosco ao vivo e se sintonizarem conosco no momento futuro, né, vão partilhar, vão sentir essa mesma frequência de luz, né, porque, né, já sabemos aí, já falei algumas vezes, que a energia, que a espiritualidade não tem tempo e não tem espaço, né? Então ela vai aonde for e toca o coração, toca as pessoas que precisam. Então vão ficando à vontade, vamos dando mais algum tempinho, aguardando as pessoas irem chegando e se conectando a nós nesse instante. Não é? Então vamos lá, vamos lá. Estamos sintonizando. E lembrando que, né, não é porque nós estamos quase no fim da jornada que aquilo que nós vamos trabalhando, que as virtudes que nós vamos trazendo são menos importantes. Pelo contrário, né? Cada qual tem o seu grau de importância para nós, cada qual integra o nosso ser de alguma maneira. E também para lembrar, né, as nossas como descobrir, né, o nosso raio de essência. Então eu já ensinei, né, vou citando de novo como fazer, né, basta que busque, né, aí a sua data de nascimento direitinho para verificar lá no calendário, né, o seu dia, ano, mês de nascimento, para verificar qual foi o dia da semana que nasceu. E esse dia da semana que nasceu corresponde ao dia do seu raio, do dia que nós estaremos, né, representando a nossa essência, aquilo que nós somos quanto seres espirituais, quanto seres galácticos, digamos assim, né? Então, muito bem. Então, para a gente começar, né, primeiro eu vou mostrar para vocês como está aqui o nosso altar, né, bem lindo para a gente trabalhar na energia da chama rubi dourado. Então aqui a gente tem uma mandala, uma roda toda dourada, as ervinhas, a energia dos seres de luz aqui atuando junto conosco. Mestra Nada, Maria Madalena, todos os seres poderosos aqui, né? A água, a vela, o incenso trabalhando também, os cristais,
o Mestre Jesus. Então, nós vamos ancorando aqui toda essa frequência de luz. E para que a gente comece com uma energia bem fortalecida, né? Com bastante energia. Então, nós vamos começar fazendo, né, a oração que eu já tenho feito, né, em todos os dias, que é a grande invocação. Né, Isabela, Claudete, sejam bem-vindas. Né, a gente já está dando início ao nosso 6º dia para trabalhar aí com o 6º raio, tá? Então, eu já vou começar, né, com a oração da grande invocação, né? Peço que vocês já vão se conectando, vão respirando fundo, né? Se quiserem buscar sua água, pode buscar, né? Eu vou mostrar novamente aqui como é que está o nosso altar, para vocês se conectarem também, né? Aqui a gente tem uma roda dourada, já que hoje nós vamos trabalhar com o raio rubi dourado. Tem ali as ervas, todos os mestres, todos os seres que estão trabalhando conosco hoje. A nossa água, a nossa vela, nosso incenso. E aqui também tem um buquezinho de flores que eu ganhei hoje. Uma pessoinha bem especial que está aqui também integrando o nosso altar, tá? Então, nós vamos lá e vamos começando então com a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor no coração dos homens e que Cristo volte à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e cele a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra e que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Então, para a gente dar início aí no nosso trabalho com o 6º raio, a gente começa falando, né, claro, o raio de hoje é o raio rubi dourado. Né, o rubi é um tom de vermelho, né, tende a ser um vermelho um pouquinho mais fechado, digamos assim, um pouquinho mais escuro que o tom de vermelho comum que a gente conhece, né? E dourado, né? Então, trabalha essas duas cores junto, o rubi e o dourado. E quem é a mestra que guia, né? A nossa amiga aí que guia esse raio rubi dourado é a mestra Nada, né? É muito legal a questão da mestra Nada, porque eu acho muito bonita a história dela, né? Porque a gente até acha um pouco esquisito, né? Mestra Nada, mas nada significa nada, né? Como assim, né? Como é que ela tem esse nome? Isso não faz muito sentido. Mas quando a gente vai conhecer um pouquinho essa história da mestra Nada, de quando ela esteve encarnada, e também quais as virtudes que são trabalhadas no raio rubi dourado, a gente entende o porquê desse nome. Né? Então, eu vou mostrar novamente aqui a mestra Nada para vocês. Eu acho uma das cartas mais bonitas que mais me encantam, né? Dentro das imagens dos mestres. Então, sintonizem com ela, né? Sintam essa energia que ela passa. Né? O mantra que a mestra Nada trabalha é: eu sou o serviço amoroso, desculpa. Eu sou o serviço amoroso. Essa é a energia da mestra Nada. E ela é muito bonita, né? Ela tem uma rosa vermelha ali na altura do seu coração. Passa uma energia muito intensa, né? Eu acho encantadora aí a energia da mestra Nada. Então, né, eu vou contar para vocês essa historinha, né? A história que trouxe esse nome para ela. Então, diz assim: diz que a Nada, ela foi uma menina que viveu na região, na região da Mesopotâmia e que tinha irmãs que cantavam lindamente. Cada membro da sua família tinha um talento, só ela que não tinha talento nenhum, né? Então, um dia ela recebeu uma visita da arqueia Caridade.
Deixa eu ver se a Caridade tá aqui. Não, que é um arcanjo, tem o arcanjo e a Arqueia. Então ela recebeu a visita da Arqueia Caridade. Que lhe pediu que sustentasse a beleza das flores de seu jardim, com muito amor e dedicação, estendendo isso depois aos outros seres da natureza. Então lembra que ali na cartinha da Mestra Nada tinha aquela flor vermelha, né? Então já vai remetendo a esse momento, né, que a Arqueia pediu para que ela fizesse esse cuidado com muito amor, com muito carinho, das flores do jardim e também da natureza do entorno. Anos mais tarde, Caridade pediu à menina que antes de dormir, orasse a Deus e se sintonizasse com seu amor divino, irradiando esse amor aos seus familiares e contribuindo para que seus talentos se aperfeiçoassem a cada dia. Assim, a menina cumpriu esse serviço abnegado até alcançar a ascensão. Então ela não questionou, ela não ficou teimando, ela não ficou perguntando tudo por quê e negando-se a fazer, ela simplesmente sentiu que aquele era um caminho, sentiu confiança naquele processo e se entregou para ele, né? E assim ela ascensionou, e assim ela se iluminou, e assim ela alçou patamares no quesito espiritual muito elevados, né? Em função dessa pureza, em função dessa abnegação. E aí assim, né, após ascensionar, olha que interessante, ela escolheu o nome Nada, representando total abnegação do ego, e disse que gostaria de ser conhecida em cada língua pelo nome que representasse coisa nenhuma. Então eu acho muito bonita essa história da Mestra Nada. Eu confesso que quando eu escutava Mestra Nada, mas que coisa mais esquisita. Aí quando eu escutei essa história dela, tudo fez muito sentido. E eu vejo que ela passa essa energia de muito amor e de um amor muito solto, né? Um amor de devoção, mas ao mesmo tempo sem fanatismo, né? Sem nada nesse sentido. Então eu sinto essa energia muito forte da Mestra Nada e ela traz uma lição muito grande para nós, né? Não é à toa que o mantra dela é: eu sou o serviço amoroso. Então o que é o serviço? É o servir. E é o servir com amor, né? Sem ficar, ai, não deveria, ai, por quê, ai, né? A gente fica colocando vários empecilhos na nossa vida muitas vezes. E aí deixa de fazer o que precisa ser feito, né? Então, se Deus, se essa consciência maior está nos direcionando a fazer isso, faça isso. Se isso chegou na minha vida para ser resolvido, para ser tratado, para ser lidado, ok. É isso que eu tenho agora, é isso que eu vou fazer. E vou fazer com amor. Eu tenho certeza, né, que quando a gente se entrega para esse fluxo da vida, quando a gente se entrega para o comando divino e deixa de ficar com esses questionamentos a todo instante e a todo momento, a gente vive com plenitude, porque nós somos guiados e somos amparados por esses seres de tanto amor. E eles jamais querem o nosso mal, então eles vão nos guiando mesmo nesses processos de dificuldade. Então, a Mestra Nada, eu sinto muito esse exemplo, né? Eu sou o serviço amoroso. E se a gente começa a aplicar um pouco, né, dessa amorosidade, nem que seja um tiquinho só, né, que ela traz, a gente com certeza vai evoluindo muito, né? Então, eu quis compartilhar essa breve história da Mestra Nada, para que vocês também tivessem essa informação e reconhecessem por que ela tem esse nome e o quão valoroso o nada é, né? Que a gente diz que o nada não representa coisa alguma. No entanto, quando a gente tem essa conexão com esse significado do nada, a gente vê que esse nada representa muito, né? Então, muito bem, né? Então, vamos dar sequência aí, né, nos seres que estão nos amparando. E assim, também procurando na bibliografia, fui buscar, né, se tinha alguns seres, né, algumas vidas, nomes de vidas, né, que a Mestra Nada vivenciou no plano terreno. No entanto, diz que não tem, exatamente porque esses momentos que ela vivenciou no plano terreno foram vidas anônimas, então não se tem esse nome. Então ela viveu nesse anonimato, né? Ela não precisa de um nome, de um título, de algo grandioso para ela servir, né? Para ela servir com amor. E muitas vezes a gente quer esse reconhecimento, né? Essa fama, esse ego, né? Que fala, o ego egoísta, não aquele ego natural que todos nós temos, né? Então, achei muito legal isso também, que ela viveu vidas anônimas, né? Não precisa ter um nome em específico, não precisa ser uma pessoa que vai lá para os livros, para os registros históricos, para que ela seja uma boa pessoa, para que ela cumpra o seu papel e para que ela tenha
cumprido a sua função, né? Isso serve para nós, porque a gente entende que a gente não precisa disso, né? Algumas pessoas, sim, às vezes é importante, de acordo com a vida de cada um. No entanto, para a grande maioria de nós não vamos ser lembrados daqui algumas centenas de anos, né? A gente não vai ser lembrado. Quem foi a Alissa? Quem foi o fulano? Quem foi o ciclano? Não vai saber, né? Então esse nome nosso também é passageiro, né? Essa identidade que nós temos agora também é passageira. O que não é passageiro é aquilo que nós cultivamos, é aquilo que nós fazemos, é a maneira com a qual nós servimos. Isso não é passageiro, porque isso fica integrado no nosso ser, isso fica registrado aí no nosso registro acástico, que é o nosso registro espiritual, e vai conosco para todo sempre. Então é isso que importa, né? Não é o nosso nome, não é o nosso status, não é o cargo que nós temos. É aquilo que nós fazemos, é como nós fazemos, é como nós vivenciamos essas virtudes. E por isso que eu gosto tanto dessa conexão com a Mestra Nada, porque ela traz tudo isso, né? Eu acho muito forte, eu acho muito, muito bonito. E nós, como humanidade, que estamos passando por um processo de muito egoísmo, né? Que a maioria, inclusive, dos conflitos que nós temos, e depois vocês vão entender aonde que a Mestra Nada atua, né? E isso vai ficar bem evidente. Muitos dos nossos conflitos como humanidade estão relacionados ao egoísmo, né? O que é o egoísmo? Quando a gente fala de ego, né? Muitas pessoas falam, quero matar o ego, né? Eu quero me livrar do ego. Mas não dá para fazer isso. E o ego não é um vilão. O que é o ego? Né? O ego é a nossa parte que nos individualiza do restante. Ah, Alissa, mas não somos todos um? Sim, somos todos um. No entanto, cada um que compõe esse um geral, esse um todo, é uma partinha. Nós somos essa partinha. E essa partinha, esse um, tem dificuldades, tem fraquezas, também tem virtudes, também tem coisas que são boas. E é isso que é o nosso ego, é a nossa individualidade. O que me diferencia de vocês é o meu ego. É essa minha parte que me diferencia. Então, ele não é ruim, ele é importante. Quando que ele fica, quando ele está de uma maneira desequilibrada, é quando a gente está praticando o nosso ego egoísta. Que essa nossa partinha que é o ego, ela se acha melhor do que todo o resto. Ela se acha melhor do que o nosso mental, do que o nosso emocional, ela manipula tudo. Aí ele começa a entrar num orgulho mal usado, aí ele acha que só o que é meu é importante, só o que é dos meus é importante, só o que eu faço ao meu favor, só o que eu faço é melhor. E aí é quando esse ego, é como se fosse essa partinha, vai querendo ocupar a parte de todas as outras, e aí entra nessa frequência de egoísmo. Então, as guerras que nós temos, né, as grandes guerras, os grandes conflitos, inclusive os pequenos, né, na grande maioria, se não na sua totalidade, são derivados de processos de egoísmo. Por quê? Porque o meu é melhor, porque esse território é meu, porque esse recurso mineral, vegetal é meu, né? Então, é da minha pátria, é do meu local, é a minha casa. Então, esse meu, né, tá muito associado a esse processo de egoísmo. Então, quando a gente vai se abrindo e vendo, poxa, essa é a minha família, ok, é o local em que eu nasci, é onde eu fui gerado, onde eu fui criado, e eu tenho muito amor por essas pessoas. No entanto, quando a gente olha para a família como humanidade, somos uma parte de toda essa humanidade, a gente começa a olhar com outros olhos, a gente começa a olhar que é um grande, né, uma grande família. E nós temos essa capacidade de amar, de ajudar, de auxiliar a todos, né? Então esse nosso ego egoísta vai ficando mais calminho, ele vai se ajustando e vai acoplando somente na parte que lhe cabe, né? Então eu quis trazer isso sobre o ego porque tem muita divergência de informação com relação a esse processo do ego, né? Então a gente coitado do ego, né? Não precisa também judiar ele, não precisa querer exterminá-lo porque não vai dar certo, né? Ele é uma parte sua e se a gente tenta exterminar, a gente também entra em conflito, porque a gente é um indivíduo, né? Então não tem como tirar esse ego. Então, só para a gente entender que ele é importante, no entanto, ele precisa estar em equilíbrio. Quando que nós verificamos que ele está em desequilíbrio? Quando nós estamos agindo de maneira egoísta, né? É a derivação, uma polaridade tanto quanto negativa do ego, tá? Então, beleza. Então, vamos seguindo agora, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou comentário, né? Fiquem à vontade aí para
para trazer, né, para compartilhar, para falar, que a gente vai interagindo. Então, o arcanjo que trabalha no sexto raio é o arcanjo Uriel. Esse também não é um dos arcanjos mais conhecidos, né? Os mais conhecidos a gente já viu que é o arcanjo Miguel, né? Tem a mesma, né? É tão importante quanto. E a gente pode trazer ele para trabalhar junto conosco também, tá? Então, aqui tá o arcanjo Uriel e o seu complemento divino, Dona Graça. E aí o mantra que vem junto com o arcanjo Uriel é Eu sou a devoção, né? Então também são seres bem bonitos, bem fortes, né? E essa chama rubi dourada tem uma potência muito grande, né? Então o arcanjo Uriel, né, trabalhando aí também vem as cores, né? O rubi, o dourado, ele tem um cetro vermelho bem bonito, e trabalha com essa energia da devoção. Temos também o Elohim Tranquilitas e o seu complemento divino Pacífica, né, que está aqui também. Eu sou a atitude pacífica e harmoniosa, né? Lembra que eu falei antes de conflitos em função do ego? Então, todas essas energias que estão vindo para auxiliar nesses nossos processos de trabalhar esse ego egoísta e esses conflitos, né? Então, o Tranquilitas e Pacífica vem para trabalhar, né, a nossa atitude cada vez mais pacífica, no sentido de trabalhar a paz e ser pacífico, não é ser condizente ou com tudo ou aceitar tudo. É mesmo que eu discorde, eu consigo ter uma atitude pacífica e harmoniosa com relação a. Por exemplo, tem algo que está acontecendo e eu discordo totalmente, né? Aquilo que eu estou vendo, aquilo que está acontecendo vai totalmente contra aos meus princípios, aos meus valores e aquilo que eu acredito. Bom, se é oportuno eu falar, por exemplo, sobre isso, eu posso colocar o meu sentimento, eu posso colocar o meu sentir, a maneira o que eu acho daquele processo. No entanto, não precisa ser de maneira agressiva, não precisa ser de maneira desrespeitosa. Pode ser sim de maneira pacífica e de maneira harmoniosa. Porque muitas vezes essas discordâncias, né, elas já vão naquele sentido grosseiro, naquele sentido conflituoso. E daí um conflituoso com outro conflituoso vira uma bagunça, né? Viram grandes conflitos. Então, se eu vou explicar, se eu vou falar, eu trago essa tonalidade, trago essa sensação, trago essa emoção mais pacífica, ok. Entendendo que esse é o meu jeito de pensar. Essa é a maneira como eu entendo as coisas. E o outro muitas vezes pensa, age e faz completamente diferente daquilo que eu faço. Mas aquele é o jeito da pessoa, né? Então, porque também muitas vezes a gente quer mudar as pessoas. E a gente precisa aprender a respeitar as pessoas como elas são. E como que a gente consegue mudar as pessoas? Muitas vezes pelo nosso exemplo. Muitas vezes pela maneira como nós nos colocamos diante disso, diante daquilo. Então, falam, né? É impossível mudar outra pessoa, só muda quando ela quer. Exatamente, quando ela quer. No entanto, se a pessoa ela tem exemplos na sua frente, se ela tem pessoas que mostram um caminho que pode ser um bom caminho, é muito mais fácil, né? Então, isso acontece muito, né, com as questões, com pessoas que vêm fazer terapia. Então, às vezes, né, a pessoa vem e daí queria, nossa, mas eu queria tanto, por exemplo, que meu marido viesse, ele não vem, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, cada um tem seu tempo, cada pessoa sintoniza com um tipo de técnica, as pessoas diferentes, tá tudo certo, né? Mas, de repente, vamos trabalhando com você. Quem sabe em um momento, quem sabe ele sinta que você mudando, ele vê que tá te fazendo bem, vê que tá fazendo bem a relação de vocês e talvez ele também queira se trabalhar para também ficar bem como você está ficando. E isso é muito natural de acontecer, né? Especialmente as mulheres são aquelas que costumam procurar mais processo terapêutico, não é regra, tá? Mas geralmente é. E depois vem vindo, né? Os familiares, vem vindo as outras pessoas. Por quê? Porque vão percebendo essa movimentação que vai acontecendo, né? Então isso é muito legal também, né? Eu trouxe isso em função dessa questão da atitude. É isso que diz ali no mantra, né, do Tranquilitas e Pacífica, é a atitude pacífica e harmoniosa. Não basta eu só falar pacificamente, harmoniosamente. Se eu não pratico no meu dia a dia, através das minhas ações, a paz e a tranquilidade,
verdade, de nada adianta eu só falar. Falar calmo, falar tranquilo, falar em paz. Preciso praticar. E é assim que as outras pessoas, né, principalmente aí as pessoas que nós amamos, vão vendo essas transformações e vão também querendo praticar essa pacificidade e essa harmoniosidade, essa harmonia também, né? Então também temos aqui, né, esse time desse Raio Rubi é espetacular, né? Ninguém mais, ninguém menos, né, do que o nosso amado Mestre Jesus. Também trabalha muito fortemente aqui no sexto raio. Eu sou o Cristo em ação. Então, vocês estão vendo o quanto é forte, o quanto é potente, o quanto, né, como eu brinquei, esse time aqui que trabalha no sexto raio tá trabalhando muito pelo planeta. Então, também para nós é importante que nós vibremos nessas frequências, nessas virtudes do sexto raio para auxiliar, especialmente nesse momento transitório, né, que o nosso planeta está passando, de transformação. É um momento de muita transformação que nós estamos passando. E quanto mais pessoas estiverem despertas, estiverem olhando para si, buscando autoconhecimento, trabalhando a sua espiritualidade, vibrando nessas virtudes, mais rápido e melhor o nosso planeta passa, né, por esse processo de transição planetária, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre transição planetária e quiser que eu fale um pouquinho sobre isso, só colocar ali no chat que eu posso falar um pouquinho, tá? Mas eu não vou abrir se não for um assunto que de repente vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar, porque senão a gente acaba saindo um pouco do nosso contexto, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso, né, pincelar um pouquinho, é só colocar ali. Então vamos lá. Também temos, né, a nossa amada Maria Madalena, né? Essa nossa um querido ser também, bem conhecido aí nas histórias bíblicas, né? Nas histórias que se referem a Jesus Cristo. Então vem aqui Maria Madalena, também trazendo essa rosa vermelha bem linda e trabalhando aqui no raio rubi dourado, né? Um ser muito bonito, né? Muita beleza. Eu sou a renúncia ao eu externo. E é bem legal essa questão da renúncia ao eu externo, porque a história de Maria Madalena, né, dentro do processo bíblico, ela renunciou, né, a tudo e a todos para seguir o Cristo, para seguir os seus ensinamentos e os seus princípios. E a renúncia ao eu externo, né, a renúncia a aquilo que não condiz com o nosso espírito. Por exemplo, lembra que eu falei antes que aquilo que vai nos acompanhar por toda a eternidade é quem nós somos de verdade? É quem nós somos em essência? É o que o nosso ser espiritual, o nosso eu maior, a nossa centelha divina tem? Então, essa renúncia que ela traz ao eu externo é essa renúncia a tudo aquilo que não é eu em si, a tudo aquilo que são as crenças que a gente vai absorvendo ao longo da vida, a tudo aquilo que dizem que tem que ser, que dizem que tem que fazer. Então, essa é a renúncia, né? A renúncia àquela busca de perfeição, por exemplo, material de um corpo físico. E isso não é o divino, não é aquilo que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer evoluir genuinamente, né? Então, essa renúncia que ela traz é essa renúncia a essa parte externa, a essa casca, isso tudo que não vai conosco quando nós seguimos a nossa evolução, né? Quanto seres espirituais, tá? Alissa, mas quando você fala renúncia, às vezes muitas pessoas falam e perguntam, né, sobre isso. Quando você fala renúncia, você tá querendo que a gente tem que viver, tá dizendo que a gente tem que viver na pobreza, tá querendo que a gente tem que abrir mão de todos os recursos que nós temos, né, do dinheiro e tudo mais? Não tem jeito nenhum, né? Não é isso que se diz o processo de renúncia. Se diz que a gente tem a sabedoria para saber usar os nossos recursos financeiros, os nossos recursos materiais. O que é essa sabedoria? É usar com consciência. Bom, se eu tenho boas roupas para vestir, se eu tenho um bom lugar para morar, se eu tenho dinheiro que consegue me manter minha família, né, e ter todos os recursos que nós buscamos, isso faz com que nós tenhamos ainda mais condições de servir de maneira ainda mais amorosa, né, que é o que traz ali a Mestra Nada.
Por que isso? Veja, uma pessoa que não tem teto, não tem comida, não tem roupa para vestir, não tem nenhum tipo de recurso material nesse sentido, ela não consegue nem servir a si mesma e muito menos aos outros. Então, se de alguma maneira nós temos esses recursos, é porque primeiro, nós merecemos em função de toda a nossa jornada espiritual, em função de todas as etapas e todos os processos evolutivos que nós já passamos. Então, não é problema nenhum a gente ter esses recursos, não é problema algum. Que também tem muitas pessoas que trazem esse sentimento de culpa. Nossa, como é que eu tenho tudo isso e tem gente, né, passando por processos tão dolorosos? Então, a gente tem que ter esse processo de compaixão, de reconhecer que tem pessoas que estão passando por esses processos, reconhecer que nós temos, às vezes, maneiras de auxiliar essas pessoas. No entanto, se nós estamos nessas condições, é porque nós merecemos. E usar com sabedoria esses recursos que nós dispomos, né? Sem excessos, sem apego. No sentido de, por exemplo, né, às vezes a gente tem medo, tem receio, tem dificuldade em doar coisas que nós não usamos mais. No entanto, né, para que acumular? Né? Para que a gente vai ficar acumulando coisas, sendo que nós não vamos usar? Às vezes, por exemplo, roupas. A gente acredita, né, ilusoriamente, que a gente ou vai emagrecer, ou aquela moda vai voltar, ou isso ou aquilo. Não! Né? É fluxo. E percebam, quanto mais a gente doa, por exemplo, roupas, né, que vão ficando, mais a gente ganha, mais a gente compra. Então, o universo reconhece esse fluxo. O universo percebe, opa, se abriu espaço aqui, é porque consegue vir. E assim por diante. Então, essa energia da renúncia ao externo tem muito esse sentido. Então, quanto mais nós temos, né, condições materiais, por exemplo, quer dizer que nós temos mais condições de servir, e de servir de uma maneira ainda melhor, com mais qualidade, com mais amorosidade, com mais consciência, né, e assim por diante. Então, não tem problema nenhum a gente ter recursos, a gente querer comprar um carro melhor, a gente querer comprar uma casa melhor, a gente querer, né, ter melhores condições de vida, não é problema nenhum, desde que a gente utilize esses recursos com consciência e sabendo que eles são passageiros, né, que eles vão nos acompanhar, que eles estão nos servindo por esse momento. No entanto, nada disso vai ser carregado conosco para toda a eternidade. E quando nós estamos nessas condições, nós temos responsabilidades, nós temos merecimento e por isso nós conseguimos servir de maneira ainda melhor, tá? Muito bem, então vamos lá. Tem também a figura aqui que serve ao raio rubi, que é o João Evangelista, tá? Que é aquele João também das histórias bíblicas. Deixa eu só achar a cartinha dele que eu acabei aqui, ó. Que é lindo também essa energia do João Evangelista, vocês vão ver como traz uma sensação de muita leveza. Olha só, esse aqui é o João Evangelista. É muita pureza, é muita amorosidade, é uma delicadeza. Eu fico encantada. Eu sou a suavidade e a pureza de coração. É essa vibração que vem com o João Evangelista. E é exatamente isso que ele transmite, né, através dessa imagem. Então, muito bem. Então, vamos agora às virtudes do raio rubi dourado. Eu já falei um pouco, né, sobre algumas das virtudes à medida que eu ia trazendo a questão dos mestres. Mas, né, uma delas que eu falei é a abnegação, né, que é exatamente isso que eu comentei agora ali sobre a Maria Madalena, que tem muito a ver com esse processo de renúncia, né, então abnegar-se, né. Então, por exemplo, abnegar-se do ego egoísta, abnegar-se de coisas que não nos servem mais. Então, por exemplo, que tipo de coisas, que tipo de hábitos, né, que eu tenho e que não servem à pessoa que eu quero me tornar, né, que não servem à pessoa que eu quero evoluir, àquele ser que eu quero ser, né? Então, por exemplo, hábitos, né, que nós temos às vezes de inveja. Poxa, será que a inveja cabe nesse ser aqui que eu quero ser? Né? Nesse local que eu quero chegar? Poxa, acho que não. Então, o que eu posso fazer para abnegar esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação, esse tipo de ação que eu tenho? Né? Então, o abnegar também não tem só a ver com questões materiais. O abnegar também tem a ver com os nossos sentimentos, as nossas emoções, os hábitos destrutivos que nós temos. E como que a gente faz para abnegar tudo isso? Primeiro, reconhecer, né? Que é o principal, eu acho que é a peça fundamental, é reconhecer. Poxa, eu sou invejosa? Poxa, eu sou. Então, como que eu vou fazer
para começar a repelir esse tipo de ação, esse tipo de sensação, esse tipo de hábito que eu tenho? Hoje, primeiro eu vou começar a me vigiar. Agora que eu reconheço que eu sou, por exemplo, eu começo a me vigiar. Opa, quando tá vindo, eu já lembro. Opa, isso aqui eu não quero carregar comigo. Esse tipo de energia eu quero dissipar, né? Então, também a abnegação nesse sentido, tá? De hábitos, de manias, de sentimentos, de sensações que nós já não queremos mais. Também compaixão, né? Então, essa energia que vem aqui com o Mestre Jesus, com a Mestra Nada, com todos esses seres também muito forte, essa energia de compaixão, né? Eu tenho compaixão pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por todos os seres que compõem esse planeta, né? E como eu já falei em lives anteriores, a compaixão não é dó. A compaixão é reconhecer a dor do outro e fazer aquilo que é possível para auxiliar aquele ser naquele processo. Pureza de coração, que é o que vem aí com João Evangelista, né? Então, essa pureza, essa leveza, sem essa malícia, sem essa maldade que às vezes a gente vai carregando, né? Então, às vezes a gente vê algumas questões e já vai olhando meio torto, né? Já vai olhando, fazendo os apontamentos, fazendo as condenações com relação a esses processos. E essa pureza que vem com João Evangelista é nesse sentido, né? A gente não precisa olhar com maus olhos, a gente pode constatar, a gente pode ver as situações, a gente pode ter algumas ideias sobre aquilo, no entanto, a gente pode olhar com um olhar de mais pureza, não precisa colocar aquele julgamento, aquela condenação a respeito desses processos. Serviço, né? Serviço. Tem, disse, né? A gente vê muito essa frase, que nós não estamos aqui a passeio. Engana-se quem pensa que nós estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui a serviço da humanidade. Cada um de nós, como seres aqui encarnados, estamos aqui para prestar um serviço, para que toda essa engrenagem, mundo, planeta, né, possa rodar com perfeição. Então, se cada um de nós faz o seu serviço, faz aquilo que lhe compete, da melhor maneira que lhe cabe, essa nossa engrenagem, esse nosso caminho, ele vai rodando com maior perfeição, né? Então, estamos aqui a trabalho. E quando a gente fala de serviço também, agora, né, eu recordei que às vezes a gente traz o trabalho, o serviço, como uma conotação, ai meu Deus, já cansei, né? Às vezes traz algumas pessoas, né, ou a depender do que a gente ouve, das crenças, já traz essa conotação de serviço como algo, pesado, como algo difícil, como algo que cansa, como algo que é ruim, como algo que é chato. Mas, em essência, não é, né? Porque quando a gente fala de sacro ofício, a gente está falando de ofício sagrado. E sacro ofício não é sacrifício, né? Então, é um ofício sagrado, né? Seja no nosso trabalho diário, né? Ou seja, na maneira como nós somos remunerados em dinheiro, em valor, e seja também no serviço que nós prestamos como amigos, amigas, pais, mães, filhos, tios, tias, dentro do nosso contexto, dentro da comunidade, né? Participando de grupos e coisas nesse sentido. Então, quando nós estamos também interagindo com essas outras pessoas, nós também estamos servindo, né? E praticar esse serviço amoroso em qualquer local que seja, faz parte desse cumprimento da nossa missão, né? Como seres que estão aqui para crescer, evoluir e servir. Isso que nós estamos fazendo ao longo dessa nossa jornada, desde o último domingo, né, também tem a ver com esse serviço. Veja, quando nós vamos aprendendo, ganhando consciência sobre todos esses processos, nós vamos acendendo essa luzinha. E essa luzinha sendo acesa, ela vai servindo ao todo, porque ela também vai iluminando outros que estão à sua volta. Então, esse ganho de consciência também é um serviço. E o serviço que nós estamos fazendo todo final das nossas conversas também é um grande serviço, que a gente não tem ideia do quanto a gente está contribuindo. Então, a renúncia, né, que também que eu já falei, que está bem conectada com a abnegação, a ação crística, né, o agir conforme o Cristo, agir conforme aquele que veio nos ensinou, né, e é muito difícil, mas um exercício é, nossa, se Cristo estivesse sobre essa situação, como ele agiria? De que maneira ele faria? Isso é um exercício que ajuda muito. É claro que nós não somos seres crísticos nesse nível, né? Que Jesus foi, que Jesus é. Mas quando a gente pensa, poxa, estou diante dessa situação
E se fosse Jesus, como ele faria? Nossa, eu estava indo para um caminho muito longe, né? Então, quando a gente pensa, não, se fosse ele, faria dessa maneira. Então, pelo menos um tiquinho, eu posso tentar fazer semelhante ao que eu acho que ele faria. E aí a gente faz. E aí, poxa, olha, sabe que eu fui por um bom caminho. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse exercício, a gente também consegue ter entendimento, clareza e agir de maneira mais sábia. E a energia da misericórdia também, que também está muito conectada com a compaixão, né? Que eu já comentei. O chakra, né, que é trabalhado, o nosso vórtice de energia, que é trabalhado no sexto raio, é o chakra básico. Qual que é o chakra básico? É o chakra que fica bem na base do nosso corpo, bem abaixo, né, ali na região do períneo. Então, o chakra básico, ele tem muito a ver com a questão da materialização, da materialidade, de sabermos que, poxa, somos seres espirituais, temos assistência espiritual, temos todas essas virtudes, esses valores e tudo mais. No entanto, hoje, atualmente, nessa experiência, estamos passando por uma jornada terrena. E por isso precisamos ter recursos terrenos, recursos materiais de quarta dimensão e viver experiências nesse local, nesse ponto. Então, aqui na nossa terceira dimensão, nós precisamos sim de dinheiro, que é a materialização da energia chamada valor. Nós precisamos sim de roupas, de alimento, de abrigo, né? Nós precisamos também viver as nossas dores, os nossos amores, os nossos horrores. Precisamos viver experiências emocionais, precisamos estar em contato com outras pessoas. Então, precisamos nos divertir também, precisamos sentir prazer também. E isso tudo, os nossos instintos, por exemplo, fazem parte dessa experiência terrena. Então, por exemplo, quando uma pessoa, né, às vezes começa a expandir a consciência, começa a estudar, né, tudo isso associado a processos espirituais, processos energéticos e tudo mais, às vezes fica muito, né, eu faço esse gesto, porque às vezes a pessoa fica muito nos chakras mais altos. O que isso significa? Significa que a pessoa está querendo trabalhar muito somente o nosso lado de conexão crística, o nosso lado de intuição, e tudo isso nesse sentido. Só que nós somos o todo. Então, por isso que é tão importante nós termos esse equilíbrio. Porque não dá pra gente viver só na parte aqui de cima. A gente precisa viver também na parte de baixo, digamos assim, né? Dos nossos chakras, os chakras mais básicos. Porque é o básico. O chakra básico, ele está conectado com a nossa estruturação, com a nossa firmeza, com a nossa conexão com a terra, com os nossos nutrientes, com a natureza. Então é muito importante a gente trabalhar com o chakra básico e ter ele muito bem alinhado. E essas virtudes todas que nós falamos aqui com relação ao sexto raio estão muito conectados com a nossa vida terrena. Então não adianta a gente ficar só no espiritual, só trabalhando, né, com energia, com espiritualidade, com coisas que vão além do plano terreno, do plano 3D. A gente precisa também trabalhar com aquilo que é material. E por isso que é importante sim nós sentirmos prazer, e sentirmos prazer seja ele sexual, seja ele através da nossa alimentação, seja ele através de boas experiências, de boas conexões. Isso é importante sim para o nosso ser, quanto ser terreno e vivendo essa experiência aqui. Não tem nada de errado, não tem nada de feio com isso. Desde que a gente saiba utilizar essas energias com sabedoria. E o raio rubi também conecta com o chakra umbilical, né? Que é o chakra sacral, que fica 2 dedos abaixo do umbigo, né? Então, trabalhar essa energia também é importante, né? Trabalhar essas energias que pairam o plano terreno também são importantes. Assim como tudo, né? Trabalhá-las com equilíbrio, né? Isso que faz nós sermos seres equilibrados, né? Então isso é muito legal. E pra gente trabalhar isso tudo, né, é viver com sabedoria as nossas experiências terrenas, né? Aproveitar essas conexões que nós fazemos, aproveitar,
né? A água, a comida, os sabores, a conexão com as pessoas que nós temos, tudo isso é importante para nós nesse momento, né? Botar o pé no chão, no sentido de colocar o pé na grama, colocar o pé na terra, se conectar com essa terra, com essa firmeza, com esse chão que nos sustenta, ajuda muito nós ancorarmos também uma energia de estabilidade, de firmeza na vida. Porque quando nós estamos só muito aqui em cima, a gente não consegue ter estabilidade, não consegue ter as coisas materiais que nós precisamos, não conseguimos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando só aqui, e quem trabalha só na parte de cima, né? Quem está trabalhando só lá com o divino, não precisa disso que a gente precisa aqui. E aí, às vezes, não sabe porque, por exemplo, está sempre sem dinheiro, né? Não consegue ter os recursos que gostaria para concretizar aquilo que deseja. Por quê? Então, a gente precisa ter essa firmeza também, precisa se permitir passar por essas experiências também, né? Se conectar com a energia da Terra, com a energia telúrica. Então, muito bem. Então, se tiverem dúvidas, né? Lembre que podem colocar, que a gente pode ir trocando ideia. E o templo, né, da Mestra Nada, eu falei para vocês que vocês iam compreender um pouco essa questão da atitude pacífica e harmoniosa. Porque o templo dela, né, que é aquele localzinho no plano etérico, que é a sede, né, digamos assim, do raio rubi dourado, fica, né, em um local chamado Arábia Saudita. Então vocês imaginem o quanto é desafiador, né, o trabalho que é feito nesse local. Então é um local no planeta que tem muitos conflitos, e há muito tempo esses conflitos estão instalados lá. Então não é à toa que está o Mestre Jesus, não é à toa que está a Mestra Nada, não é à toa que está Maria Madalena, todos atuando com esse plano, com esse templo no planetérico lá. Porque há necessidade de uma ancoragem de energia muito grande naquele local, para auxiliar com esses processos tão conflituosos, né? Então, os cristais, né, trabalhados aqui na energia do raio rubi dourado claro, o rubi, ágata de fogo, quartzo fumê, né? Então, são cristais, e todos os cristais que têm essa coloração um pouco mais forte, né? Eu tenho um aqui, eu não me lembro exatamente o nome dele, né? Mas que tem essa coloração mais para o vermelho, mais para o laranja, mais voltado para a cor de terra, né? Então, são esses cristais que a gente pode utilizar para amplificar e para trabalhar ainda melhor essa energia do raio rubi. O exercício do raio rubi é o pacificar. Então, quem tem por essência a energia do raio rubi, né, tem aí a função de praticar a paz, né, de ser um pacificador, uma pacificadora. Tem a função também de trabalhar o desapego, a soltura. Tem a função de trabalhar a compaixão, de trabalhar o ego, né? Então tem essas energias para trabalhar, né? Tem esses desafios a superar nessa encarnação, já que traz esse raio rubi de essência. E o arquétipo, né, que é aquela imagem, que é aquela energia que a gente pode conectar com o do raio rubi dourado, é o arquétipo do construtor, né, que eu trago. Por que do construtor? Porque é aquele que faz, é aquele que materializa, é aquele que sai do mundo das ideias somente e pratica, né, no plano terreno, né, e constrói as coisas e faz as coisas acontecerem de verdade. Então, por isso que o arquétipo que eu trago para representar o raio rubi dourado é o arquétipo do construtor, daquele que materializa, daquele que faz, né? Daquele que traz as coisas de fato, que faz para que as coisas aconteçam, né? Então sai só daquilo que está no cabeção, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, né, podem colocar aí, que daí nós já vamos nos direcionando para o nosso serviço, né, no raio rubi, que é um serviço muito importante que o nosso planeta está precisando muito, para que nós trabalhemos aí com esses conflitos, para que nós possamos estabelecer processos de paz, processos de harmonia, tá? Então vamos nos preparando para a gente começar. Então vamos lá, vamos nos organizando, né? Se quiserem chamar outras pessoas para se conectarem conosco agora,
no nosso exercício, né, na nossa sintonização. Fiquem à vontade, né? Vão ficando numa postura bem tranquila e a gente vai dando início. Então vamos lá. Então fiquem bem à vontade, vamos fechando os olhos, respirando profundamente, inspirando, soltando, exalando. Inspira, solta profundamente e soltando, exalando. Respirações bem profundas, deixando todo o ar entrar, integrar o nosso corpo e exalando e soltando. E vamos relaxando o nosso corpo, sentindo os nossos pés firmes, conectados com o chão, conectados com a terra. Sentindo toda essa energia que está sendo exalada lá do centro da terra, lá do magma terrestre, sentindo essa força, essa potência vindo da terra, subindo aí pelos nossos pés, passando pelas nossas pernas, nosso joelho, trazendo toda a energia telúrica para cá, instalando essa energia telúrica no nosso corpo, na região da nossa coluna vertebral, sentindo toda essa potência que vem do centro da Terra, integrando nos nossos órgãos, nos nossos braços, na região dos nossos ombros, a nossa cabeça, até o topo da cabeça, sentindo essa força, sentindo essa energia sendo integrada. Uma energia de sustentação, uma energia de força, de firmeza, de potência. E se vamos nos imaginando dentro de uma pirâmide de base quadrada, que está vibrando nesse momento, numa coloração rubi dourado. Só deixe vir essa sensação, sinta essa proteção através desse campo de força que é formado através dessa pirâmide, sentindo a ponta da pirâmide sobre as nossas cabeças, sentindo toda essa energia vibrando e sintonizando fortemente. Continue sentindo toda essa potência, sentindo a energia do raio rubi. E agora eu vou fazer o processo de invocação para que nos sintonizemos com o Mestre Nada, com todos os seres e sintonizando também com o templo que fica na região da Arábia Saudita. 1, 2 e 3. Amada Mestra Nada, preenchei meu coração e minha consciência com vosso amor incondicional e total abnegação. Fazei com que cada discípulo da luz irradie o amor crístico de seus corações, sem esperar méritos ou retribuições pelo seu serviço. Eu sou um discípulo da luz que deseja ser um servidor do mundo. Fazei-me um verdadeiro servidor. Fazei-me um verdadeiro servidor. Fazei-me um verdadeiro servidor. E agora vamos sentindo a presença de Mestra Nada. E vai imaginando, sentindo essa presença, imaginando que ela está colocando lá na altura do seu coração um pontinho de luz vermelha e entregando nas suas mãos uma rosa vermelha. Receba essa rosa, receba essa energia que está sendo direcionada pela Mestra Nada, tão amorosa, isso, tão harmoniosa. Sinta essa energia,
Sinta essa potência, sinta essa vibração que vem desse ser tão iluminado, que vem nos auxiliar nesse serviço e que nos traz esse presente, essa rosa vermelha como símbolo do amor que ela tem por nós. E vamos recebendo, junto com essa rosa vermelha, todas as virtudes que estão vindo junto com o raio rubi dourado. Recebemos a energia da paz, da harmonia, recebemos a energia da abnegação, da renúncia, do serviço amoroso, da ação crística e vamos integrando. A partir de agora, quando nos conectarmos com essa energia das flores vermelhas, das rosas vermelhas, seremos tocados e seremos lembrados desse amor que recebemos de Mestra Nada. E assim, como servidores da luz, como servidores do amor, nós vamos distribuindo essa energia, esse presente, primeiro para o local onde estamos. Vai imaginando que você está distribuindo pétalas de rosa vermelha no local onde você está e junto dela todas as virtudes que estamos trabalhando. Depois vai imaginando que você está distribuindo essas pétalas de rosa vermelha por toda a sua residência, nas pessoas que moram com você, nos seus familiares, emanando a energia dessas pétalas vermelhas do raio rubi para todos os seus familiares, para todos os seus amigos, para aquelas pessoas que você sente que estão precisando receber essa energia, essa frequência, esse amor. E vai expandindo por toda a sua comunidade, como se você estivesse jogando essas pétalas de rosa vermelha e distribuindo pelas residências, pelas ruas, pelos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, pelas pessoas que moram na rua, por aqueles que estão com fome, por aqueles que estão com problemas de doença. Vai distribuindo, só distribuindo toda essa frequência, ampliando para todo o município, para todo o estado, distribuindo essa frequência tão linda do raio rubi para todo o país, para o Brasil, para todos os tipos de conflito de ideias, conflitos em função de preferências, em função de egoísmo, em função de preconceitos, todo tipo de energia que está vibrando nessa frequência, nós vamos direcionando agora essas pétalas de rosa vermelha que recebemos de Mestra Nada e vamos semeando essas virtudes e distribuindo por todo o continente, distribuindo por todo o planeta Terra. E agora vai imaginando todo o planeta ganhando uma chuva de pétalas de rosas vermelhas. E vai sentindo essa vibração. Sentindo que nos locais onde há grandes conflitos, essa chuva de pétalas é ainda mais intensa. E à medida que essas pétalas vão caindo, elas vão tocando as pessoas, tocando esses corações e fazendo as modificações nos padrões vibracionais, nas ações, nas atitudes e transformando, promovendo uma grande transformação a partir do amor, da renúncia, da paz, da harmonia. E vamos sentindo a elevação dessa frequência em todo o planeta, deixando o nosso coração expandido e feliz por essa oportunidade. Sentindo, absorvendo essa felicidade, essa satisfação que temos em servir. Isso, muito bem, e vamos voltando devagar, com muita calma.
respirando profundamente. Vamos voltando e voltando com muita calma, sentindo o nosso corpo, sentindo essa energia vibrando em nosso coração, vibrando em todo o nosso campo energético, no nosso campo espiritual. Vamos integrando tudo isso, vamos sentindo essa expansão e essa felicidade, né? Eu tô sentindo muita felicidade em poder servir, né? Em poder de alguma maneira contribuir, né? Com toda essa energia. Me deu até um calor aqui, eu não sei como é que vocês estão, mas eu tô radiante, muito feliz, muito feliz. Ah, Ju, que legal, Ju. Chegou na hora do envio, viu? Não é à toa, uma servidora da luz chega na hora do serviço mesmo, né? Que bom, Ju. Que bom ter você aqui. Obrigada. Muito do que eu tenho aprendido com você, né? Eu tenho utilizado também nas minhas práticas e levado para as pessoas. Então, muito obrigada por essa conexão e muito obrigada por estar aqui conosco também, tá? Receba também o meu carinho, o meu abraço. Tá? Muito grata por estar aqui. Então, né, com isso, com essa vibração, com essa alegria, com essa energia toda de mestranada do raio rubi dourado, a gente vai finalizando esse nosso momento, né? Peço aí que vocês também vão tomando a sua aguinha, que vão dissipando agora essa energia, né? E agora toda vez que a gente se conectar aí com essas rosas vermelhas, a gente vai lembrar desse momento, e lembrando desse momento e lembrando dessas virtudes, nós vamos exalando elas ainda mais aí pelo planeta, tá? Beijos de estrelinhas, Ju! Isso mesmo. Então, muito grata a todos vocês, né, que se conectaram agora, que se conectarão no futuro. Lembrem que vocês podem acessar essas frequências sempre que quiserem, né? Basta lembrar do raio rubi, basta lembrar de mestranada, que automaticamente a gente já recebe essas virtudes, tá? Então, um grande beijo. Nos vemos amanhã no nosso último dia de jornada. Já estamos aí passando a linha de chegada da nossa jornada. Então, amanhã trabalharemos com o raio violeta e com a frequência de Saint-Germain. Muito forte, muito potente para a gente transmutar, para a gente limpar tudo aquilo que já não nos serve mais, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Muito grata por tudo. Fiquem com Deus e amanhã a gente se vê, tá? Tchau, tchau. Até amanhã.